Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldades de dar feedbacks corretivos, de falar para as pessoas o que é que elas pensam sobre elas, em termos de performance, em termos de resultados nas empresas, né? Então, assim, existem muitos modelos de feedback, mas o coaching, ele traz uma contribuição de um feedback mais solto, onde o feedback acontece quase que numa dança. Se a gente parar para pensar como um casal dança, primeiro tem que ter a fase da permissão, você tem que pedir para dançar. Então, o feedback também deve haver essa fase da permissão. Você deve pedir para a pessoa se ela permite você dar a sua opinião, porque ela não tem obrigação de aceitar tudo que você pensa sobre ela. E também o seu ponto de vista é a vista só do seu ponto, então não é a verdade sobre aquela pessoa. Então fica generoso, fica educado, fica elegante, fica leve, pedir permissão para o diálogo, né, para o feedback. Na dança também tem que se posicionar, os dois têm que ficar um de frente para o outro e estar na posição correta para que haja a sintonia. Então, no feedback também é preciso esse posicionamento, ou seja, o interlocutor tem que falar qual vai ser o assunto, né, qual vai ser o tema, posicionar qual vai ser o assunto. A terceira fase seria, por exemplo, na dança, tem a dança em si, que a pessoa tem que dançar conforme o ritmo da música, né? Então, o feedback também tem que ter uma dança de acordo com cada um. Não significa que um padrão, uma caixinha vai funcionar para todos. Às vezes tem pessoas mais sensíveis ou pessoas mais metafóricas, mais lúdicas, que você vai ter que usar um tipo de comunicação. Outros que são mais objetivas, mais cartesianas, é outra música, é outro ritmo. Então, a dança em si tem que ser de acordo com quem está recebendo o feedback, não quem está dando o feedback. E essa dança tem que ser perguntas e respostas, é um diálogo, não é só um veredito que eu falo sobre você. Seria interessante você perguntar como você está se enxergando, como você pode pontuar de 0 a 10 a sua performance. Então, você dá a oportunidade para ouvir primeiro como a pessoa se autoavalia. E muitas vezes acontece da pessoa já dizer exatamente o que a pessoa teria a dar de feedback. Então nem precisa você estar falando coisas desagradáveis, porque a própria pessoa já trouxe esse conteúdo, né? E por fim o fechamento, a dança tem que ter uma despedida, você simplesmente não vira as costas e para de dançar. Então no feedback também é preciso ter esse fechamento, é preciso fazer uma síntese, uma conclusão do que foi conversado. E nessa parte aí sim, quem está dando feedback pode também, mais uma vez, pedir permissão para colocar o ponto de vista dele em relação ao que ele ouviu no diálogo. Então é assim que eu entendo, fica leve, fica solto, traz resultados e traz mudança de performance. O feedback traz muitas mudanças, muitos benefícios, né? Ele é uma conversa que deve desafiar o outro a uma mudança comportamental, a uma versão melhor de si mesmo. Então, existem pesquisas que mostram que os resultados mais eficazes é quando você utiliza uma proporção de 3:1. Ou seja, você tem que ser 3 vezes mais positivo do que corretivo. Então, mesmo um feedback corretivo, você tem que aprender nessa fala de corrigir, de desafiar o outro à mudança, inserir também conteúdos positivos, de reconhecimento, de tal forma que o outro se inspire. Então, quando você usa essa correlação de 3:1, os benefícios de mudança são com certeza que vão acontecer, né? São certos. Então, além disso, faz com que a pessoa possa também enxergar pontos que estavam na área cega do cérebro dela. Por mais que a gente tenha um alto nível de autoconhecimento, tem certos ângulos que só o outro vê. Por exemplo, você está vendo melhor a minha roupa, os meus acessórios, mais do que eu mesma. Então, você está enxergando coisas em mim que eu não consigo. Então, sempre a contribuição do outro é de muita valia. Há uma dificuldade também em receber o feedback, porque quando você escuta um conteúdo de correção, mexe com o ego. E muitas vezes a gente tem uma tendência a colocar no mesmo pacote o meu comportamento da minha identidade. A pessoa está me dando um feedback sobre algo que eu fiz e eu estou associando aquilo à minha raiz de identidade. Então eu sinto uma obrigação de me defender, me sinto acusada. Então há uma tendência realmente muito a um sofrimento em receber o feedback, né? Eu já tive uma experiência, por exemplo, de feedback, onde a pessoa pontuou uma característica que eu nunca imaginaria que eu teria, né? E
Fiquei muito chateada por um tempo e depois procurei investigar e interrogar o porquê que levou aquela pessoa a pensar aquilo de mim. E ela tinha fatos, de fato, que eu passei a compreender o porquê dessa interpretação dela. Então foi graças a, assim, a um minuto de maturidade que eu tive de me fazer a pergunta: se ela está enxergando isso em mim e eu não me sinto assim, eu errei pelo menos na comunicação, eu estou comunicando algo errado sobre mim mesma. Então eu procurei fazer a correção nessa comunicação e passei a compreender o ponto de vista dela, a gente pôde alinhar as informações e fazer a mudança. Então, acho que tem que saber separar as emoções da razão nesse momento de receber o feedback. Por mais que o feedback do outro não tenha sentido, aparentemente, sempre há uma faísca que pode ali incendiar uma grande mudança comportamental. A gente pode tirar uma essência, né, mesmo de um contexto que aparentemente não seja real.